Quando a gente fala da Zona Franca de Manaus, o manauara, o amazonense, se preocupa demais. Porque nessa guerra que criaram, principalmente do norte contra o sudeste do país, a gente é quem, na maioria das vezes, perde. Mas no Senado Federal, a gente viu leões guerreando para mostrar o quanto a Zona Franca de Manaus era importantíssima para a Amazônia como um todo. Passou pelo Senado a reforma tributária, mas agora segue para a Câmara dos Deputados. Eu estou recebendo hoje aqui o senador Eduardo Braga, que é o relator da reforma tributária no Senado, para falar exatamente sobre isso. Essa briga, senador, a gente viu ali, cada vez mais os senadores de outros estados criticam a Zona Franca de Manaus, mas ninguém ali pontuou uma fagulha para dizer, no meu estado nós fomos prejudicados nisso, no meu estado nós não tivemos essa atenção, só fazem criticar. Por quê? Porque, na realidade, todos foram atendidos. Porque todos os estados brasileiros tiveram as suas reivindicações atendidas. Tanto é assim que nós obtivemos 49 votos favoráveis em 63 presentes, o que mostra que tem críticas, claro, porque nenhum trabalho é perfeito, mas tem muito lobby, tem muitas pessoas que, lamentavelmente, estão sendo movidas não porque estão convencidos, mas porque estão sendo pagos por isso, né? E eu não estou dizendo de senadores, não. Eu estou dizendo de economistas, lamentavelmente, que escrevem artigos contra a Zona Franca e que fazem entrevistas em grandes emissoras a nível nacional contra a Zona Franca. E o sucesso da Zona Franca é bom para o Brasil e é bom para o mundo. Tanto que a Organização Mundial do Comércio reconheceu que o único projeto brasileiro de incentivo fiscal que é homologado na OMC, Organização Mundial do Comércio, é o da Zona Franca. Por quê? Porque preservar e conservar a floresta em pé é algo precioso para o Brasil e para o mundo. Então, eu diria que a verdade sempre vence, sabe? E nós vencemos no Senado. Convencemos o governo federal da nossa verdade. As contas foram feitas, tudo foi comprovado. A Câmara dos Deputados, as suas principais lideranças estão convencidas disso. Agora, lamentavelmente, você vê hoje a Fiesp saindo com uma nota absolutamente inverídica sobre o texto, a Fierge saindo com uma nota completamente inverídica, mas nós não vemos, por exemplo, a Confederação Nacional do Comércio, que é presidida por um amazonense, que conhece a Zona Franca, sair com uma nota defendendo a Zona Franca de Manaus, né? Mas eu ainda há pouco reconheci, diante da presença do Alban, presidente da CNI, que a CNI não escreveu uma linha contra a Zona Franca de Manaus. Portanto, meu respeito à CNI, porque ela está fazendo uma análise do contexto nacional. E, efetivamente, o trabalho que fizemos, trabalho que fiz com toda uma equipe, fez justiça ao Brasil, não foi ao Amazonas, foi ao Brasil. Agora, eu não podia permitir que acabassem com os empregos do polo industrial, que acabassem com os empregos do nosso varejo, que a Bemol tivesse que fechar a loja, que a Avan tivesse que sair do Amazonas, que a Tevelá tivesse que fechar suas lojas e que todo varejista da cidade de Manaus tivesse que fechar suas portas, desempregando 350 mil pessoas, porque eles seriam uma concorrência ruinosa pelas plataformas eletrônicas. Isso não faz cabimento, isso não tem cabimento. Portanto, como eu disse, a verdade sempre prevalece e aquilo que é verdadeiro acaba vencendo. E é por isso que eu estou muito, mas muito convencido de que vamos sair vitoriosos, mais uma vez. Agradecendo a todos que já agradeci, esperando o pronto restabelecimento do presidente Lula, porque ele é o maior de todos os nossos defensores. O povo amazonense tem que saber
que nós devemos muito a esse homem, o presidente Lula, independentemente de ideologia. Amigos, você que é empresário, que é microempreendedor, que é MEI na cidade de Manaus, saiba, se nós não tivéssemos um presidente que tivesse sensibilidade com o Amazonas, neste momento, nós estaríamos voltando ao Porto de Lenha. Quem é mais velho sabe o que aconteceu com o Amazonas quando acabou o ciclo da borracha. Naquela época, nós éramos tão ricos, que nós financiávamos a indústria de São Paulo. Nós mandávamos lavar as roupas dos barões da borracha em Paris. Depois ficamos tão pobres, que nós não tínhamos condições de ter energia elétrica. Portanto, amigos, reflitam, pensem bem. Não é fácil fazer o que nós estamos fazendo, defender de forma corajosa, intransigente, enfrentando todo tipo de lobby, o interesse do povo amazonense e dos mais humildes, porque nós aprovamos o cashback para energia elétrica, para a conta de água e de esgoto, para a conta de gás, para a telecom, e aprovamos para quem? Para quem é mais humilde, para quem é do CadÚnico. Você vai receber o imposto de volta em dinheiro, na sua conta. E mais, nós fizemos uma verdadeira revolução na taxação do setor imobiliário para baratear a casa própria de quem não tem dinheiro para comprar casa própria, para o Minha Casa Minha Vida ser cada vez mais efetivo, gerando mais emprego, gerando o sonho de quem não tem uma casa, ter uma casa própria, de quem mora num barranco ou no fundo do Igarapé, possa sonhar em sair dali e morar numa casa digna. Nós fizemos isso. As fraldas descartáveis que não estavam na reforma, tinham sido esquecidas, eu resgatei, pensando em quem? Nas parturientes humildes desse país que precisam comprar fralda, nas crianças humildes desse país que precisam comprar fraldas, e para os idosos e idosos humildes desse país que precisam de fraldas geriátricas. Isso é humanitário. Isso é humanitário. Mantivemos o Super Simples. Todos os cabeleireiros, todas as cabeleireiras que estão no Super Simples, você não terá nenhuma carga tributária adicional. Nenhuma carga tributária adicional. E você que tem até 3 imóveis, que você passou a vida inteira lutando para construir, para poder ter um aluguel na sua aposentadoria, você é não contribuinte. Sabe o que quer dizer, amigo? Você não vai pagar imposto. Então, nós fizemos justiça social para os brasileiros. Não foi para os amazonenses, foi para os brasileiros. E os amazonenses são brasileiros e não são brasileiros de segunda classe. Também no projeto, senador, teve a questão da tarifa social, teve ainda remédios especiais, tudo isso também foi trabalhado, deve reduzir inclusive o preço daqui para frente. Bem, todas as compras públicas estão com alíquota zero. Então, todos os hospitais públicos vão comprar medicamento com alíquota zero. Todos os medicamentos com alíquota zero. O Ministério da Saúde tem uma linha de cuidados para as doenças especiais, câncer, diabetes, etc. São várias, é um rol de 7 especificações de doenças especiais. Todas elas com alíquota zero. As secretarias estaduais com alíquota zero. As secretarias municipais, inclusive farmácia popular, que foi uma conquista do Senado, criada por nós, com alíquota zero. Agora, o que fizemos? Aquela lista gigantesca de medicamentos para hospitais privados, que cobram uma fortuna, que quando as pessoas chegam não querem aceitar o plano de saúde, exigem depósito à vista. Se você não tiver dinheiro, você morre porque não tem como ser atendido. Esses só serão beneficiados se atenderem 50% das suas vagas no Sistema Único de Saúde, que é onde os humildes são atendidos. Porque quem tem dinheiro tem os melhores planos de saúde e tem dinheiro para pagar o que for para a saúde.
Por exemplo, salões de beleza. 99% dos salões de beleza que estão nos bairros, que estão em todos os lugares, são do Simples Nacional. Eles não vão pagar imposto, nenhum centavo a mais. Agora, os salões onde as madames, onde as pessoas que têm dinheiro vão gastar, esses têm que pagar imposto. Porque se esses não pagarem imposto, quem vai pagar é o pobre. Então, nós fizemos justiça social com o tributo, em todos os aspectos. Ou seja, se você tem acesso ao SUS, você vai ter beneficiamento, porque vai ficar mais barato comprar o medicamento sem alíquota, sem tributação. E mais, fique sem a tabela de preço do Ministério da Saúde. Ninguém vai poder comprar remédio acima da tabela CEMED, que é a tabela de medicamentos da Comissão de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, ganhar alíquota zero e vender na farmácia popular com um preço que quiser. Não, vai ter que vender pelo preço mais barato. Ou seja, nós buscamos atender a Zona Franca, nós buscamos atender as regiões todas do Brasil, Norte, Nordeste, a Zona Franca, as EPEs, todas as áreas na área de mineração. A única coisa que fizemos foi estabelecer um imposto de 0,25%, 0,25% na extração mineral e fóssil, porque nós desoneramos toda a cadeia de exportação. Se nós não cobrarmos pelo menos isso para poder distribuir com os estados produtores, nós não temos benefício nenhum, a não ser a balança comercial e enriquecer quem já é bilionário. Portanto, nós tivemos sempre esse equilíbrio de fazer pelo povo, fazer pelo setor produtivo, fazer com que a indústria brasileira possa ser competitiva e, ao mesmo tempo, olhar para que o crescimento econômico, para que o PIB, o crescimento de renda, o crescimento de emprego, seja não um voo de galinha, mas um voo de gavião, ou seja, um crescimento sustentado por vários anos para que o Brasil possa crescer. E outra coisa, em 2026, nós vamos implementar o sistema com alíquota teste apenas com obrigações acessórias. Ninguém vai pagar o imposto, nós só vamos destacar na nota. Para quê? Para que a gente veja se o sistema está funcionando corretamente, sem nenhum impacto para o cidadão, sem nenhum impacto para o contribuinte, sem nenhum impacto para o setor produtivo. E aí, corrigidas quaisquer distorções, em 2027, começaremos efetivamente com 0,9 do CBS e 0,1 do CBS, do IBS, que é o substituto do ICMS. Assim, nós vamos até 2028 descobrir uma coisa, que com a segurança jurídica que nós conquistamos, com a eficiência que nós vamos alcançar, com a nova metodologia do split payment e outros, nós vamos reduzir a sonegação praticamente a zero. Nós vamos ampliar a base de pagamento. E nós vamos fazer justiça social. Sabe o que vai acontecer? A alíquota padrão vai cair. A alíquota padrão vai cair. Porque a cada 5 anos vai ser reanalisado. E esse discurso, essa narrativa de que nós vamos ter o IVA mais caro do mundo, nós acabamos com essa narrativa. E mais, criamos uma trava de alíquota de 26,5% e criamos uma trava na Constituição de carga tributária. Ou seja, eu quero dizer a você que me assiste que eu não sou perfeito, eu sou um ser humano como você é um ser humano, eu tenho virtudes, eu tenho defeitos, mas uma coisa eu tenho, eu sou muito esforçado, muito dedicado e procuro me aprofundar enormemente para fazer bem feito os meus desafios. E foi isso que eu fiz durante 1 ano e 4 meses na reforma tributária. Os últimos 35 dias, eu morei em Brasília sem vir a Manaus, sem ver meu pai, que tem 99 anos de idade, sem ver meus netos, sem ver minhas filhas, trabalhando exclusivamente
pelo Brasil e pelo Amazonas, mas entreguei o melhor de mim e o melhor de uma equipe gigantesca que trabalhou comigo na reforma tributária. Senador, é inegável o quanto o senhor se destacou com a relatoria, na CCJ e no plenário. Eu tenho certeza que o povo do Amazonas reconhece isso. Não seria diferente, o senhor estaria sendo avaliado pela imprensa nacional. Não se ouviu críticas ao projeto, não se ouviu críticas ao desenrolar dessa tramitação de um ano. Então, o seu destaque em todo o cenário dessa avaliação, talvez por isso a segurança ao chegar na Câmara dos Deputados, né? Porque o texto está muito coeso. Então, a gente, inclusive, agradece aqui por tudo isso. Coeso e coerente. Sim. Né? Volto a dizer, à exceção da ABINE, à exceção da Fiesp e da Fierge, que estão agindo por interesses não revelados, eu realmente tenho que humildemente dizer que a recepção ao relatório do Senado foi aplaudido pela maioria da sociedade brasileira produtiva. Senador, a gente tem inclusive uma pergunta do nosso editor-chefe do portal norte.com.br, de Brasília, o Ederson Lima. Vamos ouvi-lo, por favor? Olá, senador. No relatório da reforma tributária e em entrevistas, o senhor tem destacado que a Zona Franca de Manaus é o maior programa de preservação ambiental do país. Eu pergunto, 2023, 2024, o Amazonas sofreu as suas piores secas da história. Aonde estavam os investimentos, a estrutura, a logística da Zona Franca de Manaus para atender as populações ribeirinhas do estado e para também atender a própria população na questão do abastecimento? Bem, na questão da estiagem nós somos vítima. Por quê? Porque o sistema hidrológico que abastece os nossos rios, ele depende do degelo dos Andes e depende também do ritmo hidrológico em cada um dos microecossistemas que compõem a calha dos Solimões, a calha do Rio Negro, a calha do Madeira, a calha do Purus, a calha do Juruá. São 5 microecossistemas que não funcionam simultaneamente. E, lamentavelmente, quando convergem essa crise no degelo e converge essa crise nos microecossistemas, o rio seca. Este ano, por misericórdia de Deus, o Rio Negro ficou represado pelo rio Amazonas e quando ele começou a vazar de verdade, já foi no terço final da crise hidrológica que nós estávamos passando. O rio Madeira foi o mais prejudicado. Mas veja o que Deus é maravilhoso. Nos últimos 2 anos, com a ajuda do presidente Lula, o Ministério do Transporte, que é administrado pelo ministro Renan Filho, que é do MDB, melhorou sobremaneira o tráfego da BR-319. E esse tráfego da BR-319 melhorado foi que conseguiu manter o abastecimento na cidade de Manaus. Digo a você, houve momentos que as filas de carretas na BR-319 chegavam na travessia do Careiro da Várzea para Manaus a 7 quilômetros e na travessia do Igapoaçu a 5 quilômetros. Mas, por determinação do presidente Lula e uma atuação espetacular do Ministério dos Transportes através do DENIT e da ANTAC e do Ministério de Portos e Aeroportos, nós solucionamos o problema em 1 semana. Eu estava na UTI de um leito hospitalar, tinha sido operado da minha coluna, tirei uma hérnia de disco que extrusou durante a campanha, uma dor infernal, e pelo telefone administrei, conseguimos as calamidades e as emergências decretadas, colocamos mais balsas, asfaltamos as rampas, criamos um número maior de rampas, iluminamos Igapoaçu, demos segurança e em 24 horas acabamos as filas. E sabe o que está acontecendo? Mais de 5 milhões de biocombustível, de litros de biocombustível, estão entrando por dia
na cidade de Manaus pela BR-319. O abastecimento do hortifruti granjeiro e de frutas em carretas refrigeradas foram todos feitos pela BR-319. E ninguém diz isso. E ninguém diz isso. E, lamentavelmente, pouca gente reconhece. Mas não tem problema. Eu disse no começo, a verdade, ao cabo, sempre prevalece. E nós temos o compromisso do presidente Lula de que nós vamos realizar finalmente o sonho de asfaltar a BR-319. E isso vai interligar o Brasil do Oiapoque ao Chuí. E isso vai dar ao povo amazonense, ao povo manauara, uma condição de ter fragmentação de carga. Ou seja, os pequenos comerciantes, os MEIs, os micros, os pequenos, os médios, não estarão mais sujeitos a ficarem escravizados aos grandes, que têm volume para poder trazer essas mercadorias em grande quantidade e revender pelo preço que quiser para esses pequenos, micros e médios empresários. E muitas vezes até microempreendedor, que é menor do que pequeno, que é menor do que médio, é o MEI. Pois bem, isso está acontecendo. E isso é uma verdadeira revolução invisível que está acontecendo na cidade de Manaus, graças à BR-319. Senador, o senhor, quem acompanha a nossa entrevista desde o início, percebe que o senhor conhece muito sobre a nossa região. Todas as calhas, são como 43 se movimenta, anos. como se movimentam os rios, a questão econômica de cada um dos municípios, toda essa movimentação. O senhor já foi governador, foi prefeito da capital, conhece realmente aí muito desse estado, da região como um todo, da Amazônia como um todo. 2026 está batendo na porta. Eu preciso perguntar do senhor. O senhor hoje faz parte de um grupo político formado pelo atual prefeito Davi Almeida, pelo senador Omar Aziz, pelo senhor. Como deverá se desenrolar 2026 diante disso? O senhor realmente fica no Senado ou parte para o governo do Estado? A minha missão não está concluída ainda no Senado em relação ao Amazonas. Eu acho que os amazonenses já perceberam que se nós não tivermos força no Senado, nós seremos esmagados. Eu já fui governador, ajudei o meu estado em várias maneiras, Prosamin, Ponte sobre Rio Negro, Zona Franca Verde, programas habitacionais, Arena da Amazônia, Copa do Mundo em Manaus, investimentos na área da saúde, construir 42 hospitais no estado do Amazonas. A última maternidade construída no estado do Amazonas foi no meu governo. Nunca mais se construiu uma maternidade sequer no estado do Amazonas. Portanto, eu tenho consciência que tem muita coisa ainda para fazer no Executivo, mas eu disputei todas as eleições que pude para o governo do Estado. Democraticamente, aconteceram coisas que o povo sabe. Em 2014, a eleição teve contaminação que não foi republicana, teve as consequências, teve cassação, enfim, aconteceu o que tinha que acontecer. Em 2017, eu fui às eleições, fui para o segundo turno, o povo entendeu que era hora de entregar ao amazonino a oportunidade de, como ele mesmo dizia, de arrumar a casa. Lamentavelmente, a casa ficou desarrumada e o Wilson Lima ganhou a eleição. Sobre o Wilson Lima, eu não vou comentar, porque o povo sabe o que está acontecendo na cidade de Manaus, seja do ponto de vista da segurança, seja do ponto de vista da saúde pública, seja do ponto de vista dos investimentos. Eu não vou comentar, porque pode parecer que eu estou querendo aqui ter uma posição politiqueira. E eu não quero jamais ter essa interpretação por parte daqueles que me respeitam e sabem que eu procuro sempre respeitar os outros. Portanto, eu não vou comentar. Mas acho que o Amazonas precisa ter um novo ciclo de desenvolvimento. Davi acabou de ter uma reeleição difícil, mas que reconduziu um prefeito que está comprometido com um projeto maior do que simplesmente asfaltar ruas. Nós estamos fazendo o maior programa habitacional da história da Prefeitura de Manaus. E eu me orgulho de participar,
porque eu fui presidente da comissão mista da medida provisória do Minha Casa Minha Vida 2.0. Graças a isso, garanti ao Amazonas os maiores investimentos. Isso foi uma outra conquista do meu mandato. O prefeito Davi Almeida, então, resolveu criar a Secretaria de Habitação e de Regularização Fundiária, colocou um companheiro nosso do MDB e nós conseguimos formatar em tempo recorde, em menos de um ano, um projeto habitacional que agora está aparecendo os frutos. Já são milhares de casas que estão sendo construídas. Eu, inclusive, amanhã vou visitá-las, gerando milhares de empregos. Nós vamos chegar no ápice a gerar 50 mil empregos. E como disse o prefeito Davi durante a eleição, nós vamos lutar e lutar muito para que tenhamos a continuidade desses programas nos próximos anos. Porque a indústria civil é uma grande geradora de emprego e renda e realiza o sonho da casa própria, faz justiça às pessoas que têm direito a ter um lar para poder criar suas famílias. Eu, quando governador, construí 30 mil casas nessa cidade e fiz 30 mil indenizações dentro dos igarapés, tirando o povo de dentro dos igarapés. Então, eu beneficiei 60 mil famílias com política habitacional. Isso não é pouco. Isso é um recorde que eu carrego com muito orgulho junto ao meu coração e à minha consciência. O Omar tem experiência, tem se revelado também um grande senador da República, tem sido um grande parceiro meu. Ele tem, junto comigo, veja, eu lidero o MDB, que é um dos maiores partidos do Senado. Ele foi reconduzido, inclusive, agora. Eu acabei sendo reconduzido agora pela 4ª vez. Sim. Eu vou quebrar o recorde, eu vou ser 8 anos líder do MDB, que é um dos maiores partidos do Brasil. E o Omar, nesse momento, é o líder do PSD, que é o maior partido do Senado. Então, 2 amazonenses lideram, nós 2 lideramos juntos 26 senadores. Eu e o Omar juntos. Então, é esse o bem que nós queremos para o Amazonas, é isso que nós queremos. E nós precisamos fazer o governo voltar a investir, voltar a ter capacidade, não apenas para Manaus abrir novas fronteiras, não, mas para o interior do estado do Amazonas, para que nós possamos fazer com que o estado do Amazonas volte a ter uma política de desenvolvimento voltada para o interior. E agora, com a valorização do sequestro de carbono, nós vamos ter fundos de investimentos que, se bem aproveitados, vão fazer uma grande revolução. Portanto, eu tenho missões a cumprir no Senado da República e fico sempre na mão de Deus e sempre na mão do povo, né? Se o povo me der a oportunidade, eu gostaria de poder concluir esse ciclo da minha vida, prestando da melhor forma possível o meu trabalho, a minha capacidade, as minhas virtudes, os meus defeitos. Peço desculpas a quem não gosta de mim, porque eu sou afirmativo, mas é a forma que eu aprendi ao longo de toda a minha vida a me defender e a defender o Amazonas e trazer tantas conquistas para o Amazonas. No dia que Deus me levar daqui e olharem para a ponte, vão lembrar de mim. No dia que Deus levar eu daqui e olharem para o Leão de Tucuruí, vão lembrar de mim. Do dia que me levarem daqui e olharem para o Prosamin, vão lembrar de mim. E no dia que Deus me levar, que passarem em frente do Distrito Industrial, vão lembrar de mim por eu ter prorrogado a Zona Franca de 2013 para 2023, de 2023 para 2073, e que eu, na relatoria da reforma tributária, com a ajuda dos meus companheiros, com a ajuda da bancada, garantir às futuras gerações do Amazonas desenvolvimento, emprego e renda. Senador, fim do ano batendo na porta. A Câmara é toda sua para conversar com o povo do Amazonas. Se o senhor puder passar uma mensagem, suas considerações finais. A minha mensagem é de otimismo, de fé e de foco. Foco no trabalho. Foco em fazer o bem, em fazer com que as pessoas no nosso estado possam viver melhor. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal,
um Natal em Cristo. Eu sou alguém que sou crente em Jesus, eu sou católico, eu acredito em Deus, eu acredito de que fazer o bem é o melhor de todos os remédios e quero desejar a todas as famílias amazonenses um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que 2025 seja um ano de vitórias e de conquistas, que nós possamos garantir às futuras gerações oportunidade, inovação, que programas como o Jovem Cidadão possam voltar para esse Estado, que a gente tire os nossos jovens da mão dessas facções criminosas e entregue a eles um diploma de médico, de advogado, de engenheiro, de cidadania, para que nós possamos ter os nossos filhos construindo um Amazonas melhor, mais justo e mais forte. Feliz Ano Novo a todo o povo brasileiro e, em especial, ao povo do Amazonas. Essa entrevista completa você acompanha no portalnorte.com.br. Obrigado, senador. Eu que agradeço a você. Feliz Natal.